Meus caros, é um prazer. Meu nome é Emiliano e eu vou aqui acompanhar ao longo do curso sobre história da Ásia. Eu entendo que vai ser um desafio, um belo de um desafio, né? E eu estou aqui caminhando junto com vocês. Vai ser, na verdade, o objetivo é, na verdade, ser mais introdutório esse curso. O desconhecimento e a escassez de pesquisa na área ainda é bastante relevante. Então, o meu objetivo, e que isso fique bem claro desde o início, é eu dar uma percepção introdutória, tá bom? Eu vou pedir para vocês, já coloquei disponível no sistema, alguns material, inclusive material complementar, eu acho que é interessante. Tem também meu livro, e eu acho interessante, vou lidar bastante com mapa. E eu peço para vocês acompanharem e se familiarizarem com o mapa, porque o mapa ele é importante para localizar determinados eventos, tá bom? É o nosso primeiro encontro, temos aí depois aí com os módulos, e vamos lá, então, tá bom? Então vamos iniciar aí os slides, né? Bom, então tá aqui, módulo 1, né? História da Ásia. Eu coloco aqui alguns temas ilustrativos, no caso aqui bastante interessante, porque retrata, no caso aqui, uma arte japonesa, isso inspirados claramente aí na arte chinesa, provavelmente do século XVIII, talvez, salvo engano, Hokusai. E é interessante só para vocês perceberem aí a complexidade e riqueza de uma arte oriental que vai atravessar uma série de mudanças nesse período que a gente vai ver ao longo do curso. Veja, é um período crucial que a Ásia atravessa. E aí é interessante eu falar isso antes das aulas. Eu tive que delimitar geograficamente e historicamente a Ásia. A Ásia é imensa, é muito diversa, e por isso que eu acho que de repente o material até que eu escrevi possa parecer um pouco denso, mas eu tive que compactar muita coisa. Eu tive que escolher uma delimitação. Eu vou colocar aqui o mapa para vocês. Esse mapa, vocês podem perceber o seguinte. Eu fiz um recorte aqui desde o Paquistão. Então fica aqui, o que fez muita parte da União Indiana até a independência, em 1947. Peguei aqui desde a Mongólia. Isso vai ficar muito ligado à China imperial, né, que a gente vai ver, indo em direção leste até o Japão. E o sul eu peguei e tentei embarcar aqui também as ilhas indonésias, aqui no sul, né. Esse é meu espaço geográfico que eu tive que jogar para vocês. A minha delimitação de tempo vai se dar desde o século XVI, XVII até os dias de hoje. Então é um período, em termos europeus, moderno e contemporâneo. Tem problemas nisso, né? Tem problemas porque até que ponto existiu o termo modernidade europeia aplicado à Ásia, mas eu tenho que simplificar, então eu tive que limitar isso para vocês. Tá ok? Vamos lá. Esse é um mapa e eu peço para vocês se familiarizarem com o mapa. O mapa ele vai ser importante ao longo do curso. Vocês têm que argumentar aonde, qual reino, qual entidade política que vocês estão se referindo, né? Eu coloquei aqui delimitados dos séculos 17 ao 19, né? 19 a gente vai ver já no módulo 2, em que temos uma situação bastante já consolidada. Vemos aqui o mapa aqui mais simplificado à esquerda, né? Em que você tem, primeiro, um fato bastante consolidado, que é o Império Qing, da dinastia Qing chinesa, né? Ele vai vir depois de um golpe de manchurianos, além da Grande Muralha aqui ao norte de Pequim. Essa região manchuriana ela era excluída propriamente do Império Chinês, até na dinastia anterior, que era a dinastia Ming. Ela entra num processo de desunião, e nesse processo de desunião, em 1644, temos a entrada de alguns militares nômades, seminômades do norte da Grande Muralha, que fica nas proximidades de Pequim, entram e ocupam a capital.
E eles começam a implementar o sistema dinástico chamado de Qing. Está aqui no mapa para vocês, tá certo? O outro caso, do outro lado dos Himalaias aqui temos o Império Mughal. Aqui está escrito em inglês. A tradução que se tem é o Império Mogol. Mogol, não Mongol. Mogol remete à raiz dos mongóis, né? O Temutin-Khan, que alastrou boa parte das estepes asiáticas, queimou inclusive Bagdá. E os mogóis, sem N, portanto, eles começam com uma consolidação a partir do norte da Ásia, da Índia, mais especificamente está no norte do Afeganistão, região montanhosa. Eles descem e estabelecem uma dinastia própria, islamizados, né? Então a Índia ela tem também, já a partir do século XVI em diante, ela tem uma consolidação dinástica própria. Não tão bem resolvida quanto a chinesa, mas tem. Então temos dois impérios aí, continentais. Esses são dois eixos que eu gostaria de enfatizar ao longo do curso. O mundo chinês, o mundo indiano, claro que tem subsidiários na adjacência. E temos também as ilhas, então uma situação insular que é o Japão. Né? O Japão, como as Ilhas Britânicas, ela tem uma situação insular que permite com que ela tenha um isolamento em certos momentos. E ela tira proveito disso. E veremos que foi com a dinastia dos que a gente fala dos Tokugawas, eles vão consolidar uma unidade interna, isolado do resto da Ásia. Ela tem uma influência forte da cultura chinesa, via os coreanos, e os coreanos entram nesse jogo também, a Península Coreana, fazendo aí a ponte entre o Japão e a China, né? Então temos esses três eixos que eu gostaria de enfatizar. Temos secundariamente o Sudeste Asiático, vou argumentar isso ao longo do curso, e também as ilhas ao sul do Sudeste Asiático. Hoje parte aí as Filipinas, as ilhas da Indonésia e partes da Malásia. Ok? Então vamos lá. Vamos começar com a Índia. A Índia, na verdade, ela tem um processo de consolidação, como eu falei para vocês, muito antes da chegada dos portugueses, no caso Vasco da Gama. É notório já aí o acontecimento, né? Ele chega aqui na costa sul, bastante ao sul aqui da Índia, no porto de Calicut, e era uma região que não era tão dominado pela dinastia Mogol, que dominava boa parte do subcontinente indiano, né? Eles vieram do norte, vieram aí primeiro com Akbar, até antes com Babur, e estabelecem o Islã no norte, na península aqui, no Vale do Ganges, a parte bastante povoada, tradicional da Índia, muito fértil e povoado. Temos aqui o deserto Rajastão, no qual eles têm que negociar com os hindus, os Rajputs. E temos aqui o Vale do Rio Indo. Então essa concentração inicial que os mogóis começam, a partir de Babur em diante. O teu sucessor, depois de Humayun, vai ser o Akbar. O Akbar ele vai consolidar essa dominação norte indiana. Ele depois vai ter o desafio de estender mais ao sul do Planalto do Decão. O Decão ele é uma barreira natural complicada, florestal, assim como aqui, região mais aqui de Assam, que vai dar para a atual Birmânia, Myanmar, né? E bem ao sul ali, vocês percebem que não está colorido nem vermelho nem azul. Bem ao sul ali é onde foge um pouco do domínio dos mogóis. E é ali que Vasco da Gama identifica uma oportunidade. É uma navegação de longo curso que os portugueses empreendem, fazem o contorno do continente africano e ali estabelece contato com a liderança local, né? E aí começa a ter uma ligação marítima direta dos produtos indianos, que são formidáveis. Isso já era conhecido na Idade Média Europeia. E aí os portugueses identificam como quebrar
a ligação terrestre desses produtos vindos da China, da Índia, para os mercados europeus. Então, uma novidade. Né? Eles sabem desse trunfo estratégico, se utilizam disso, e é a primeira grande entrada de estrangeiros ocidentais, porque tem estrangeiros de outros lugares no subcontinente indiano. Então, esse é um ato, talvez, inicial de desmudança na Ásia. No início, muito tímido. Eles não têm, a percepção não é de grande desafio. Né? Eles tinham um objetivo mais comercial, que ao longo do tempo isso vai ganhar monta. E vai desestruturar, até politicamente, todo o subcontinente indiano e outras partes da Ásia. Na perspectiva indiana, a gente tem aí, então, uma consolidação já até o final do século XVII, início de XVIII, os mogóis. E não é uma regra a Índia ser unificada. Ao contrário da China, que conseguiu estabelecer boa parte da sua história uma unidade imperial, depois de Cristo, a Índia não. A Índia, na verdade, ela é tão diversificada, como sabemos até hoje, temos étnicos, culturais, religiosos e linguísticos, que é difícil uma unidade política. E se houvesse uma unidade política, tinha que lidar com isso, de como ter uma tolerância diante da diversidade. Os muçulmanos entendem isso, os mogóis, e negociam com lideranças hindus, os budistas, que muitos vão para adentrar ali o sudeste asiático via marítima ou do outro lado dos Himalaias e chegam nas terras chinesas, né? E então a gente já tem um certo processo de consolidação de unidade, isso é extraordinário no mundo indiano, quando os portugueses começam a entrar, né? Temos um domínio muçulmano gradativo, direto, vai se aliando e se estabelecendo, perdurando quase que sem grandes traumas aí até o final do reinado do imperador mogol Aurangzeb, aqui que eu botei para vocês, né? Então, e aí a partir daí vai ter um longo processo de declínio, conjugado também com a presença de portugueses, depois franceses e principalmente britânicos vindos aí da costa, né? Eu tenho aqui a figura Aurangzeb, vejo vocês a longevidade da vida dele, de 1618 a 1707, viveu 88, 89 anos, e foi um momento já importante da dinastia mogol, mas foi o início do declínio, da dominação mogol, e o início lento da desarticulação de interesses vindos do mar e vindos de estrangeiros ocidentais, né? Entre esses elementos temos os britânicos. Os britânicos, eles depois com a presença portuguesa inicial, os portugueses não conseguem se assegurar em outros pontos com a ameaça de holandeses, que até tiram deles a presença na ilha do Ceilão, hoje é Sri Lanka, no sul ali, imediato da Índia. Temos a presença dos franceses, que vão entrar em embate, inclusive, com os britânicos, via aliados locais na Índia, e temos os britânicos. Os britânicos, eles têm uma presença inicial já na época da Rainha Elizabeth I, né? Ganham até inclusive de presente de casamento dos portugueses a região de Bombaim, hoje a gente fala de Mumbai, na costa aí ocidental da Índia, e a partir dali eles começam a estabelecer claramente seu domínio comercial, marítimo, que vai ganhando monta, e a partir daí eles vão começando a ter uma presença maior no subcontinente. Eles fundam uma companhia de monopólio. Os portugueses, holandeses, franceses também tinham na época, no caso das Índias Orientais Britânicas. No livro eu boto muito CIOB, porque eu falo muitas vezes, então eu pego a sigla aí. Já no final do 17, eles chegam a identificar uma presença muito boa ali na foz do rio Ganges, na região de Kolkata, né, Calcutá ali. Então vou botar aqui o mapa para a gente tentar chegar aqui. Essa região aqui onde o Ganges, o rio mais sagrado dos indianos, dos hindus nem se fala, ele desembarca aqui nessa região. Hoje é essa região, obrigado Léo, aqui essa região é Bangladesh. É uma foz enorme desse rio, e aqui eles identificam uma oportunidade de ocuparem Calcutá. Tem inclusive a batalha com Lord Clive,
estabelecem aqui a sede da Companhia das Índias Orientais, e eles sabem o valor estratégico de controlar a foz de um rio grande como o Ganges, né? Eu até pego aí, pode botar o slide outra vez, obrigado. E eles sabem a estratégia como, no caso, os portugueses fizeram aqui no Brasil, controlar a foz do rio Amazonas. É um trunfo estratégico isso. Você controla toda a saída dos recursos da comunicação interiorana, essa foz. Então ali foi um trunfo para eles, né? Eles investem toda a tua energia ali, a energia comercial. Depois eles vão gradativamente erodindo com alianças de lideranças locais, indianas, e começa a enfraquecer gradativamente a dinastia dos mogóis na Índia. Uma batalha decisiva vai ser, como eu disse, do Lord Clive, a Batalha de Plassey em 1757. Ali você já tem um período claro de contestação britânica, via aliados locais contra a dinastia dos mongóis. A partir daí vai virar quase que uma colônia comercial e depois política no século XIX a Índia. Aí tem um retrato aqui na foz do Ganges, aqui na Índia, e temos um quadro aqui do Plassey, na vitória de Plassey, com Lord Clive negociando com lideranças locais, o Nabab aqui de Bengala. Na China, temos uma situação também interessante. Temos uma unificação sendo consolidada desde 1644 até 1644. Tem a queda de uma dinastia Ming tradicional, vem de fora daqui dessa região mais ao norte da Grande Muralha, essa região da Manchúria aqui, né? Eles atravessam essa região, é daí onde vêm os manchus, e eles ocupam a capital, Pequim, aqui no norte, e estabelecem uma dinastia própria. É claro que isso não vai ser rápido, isso vai demorar alguns 30, 40 anos, até consolidarem todo o seu domínio na vastidão chinesa. Depois eles partem mais em direção aqui a oeste, no Planalto Tibetano, e em cima dos mongóis. Mongóis que já eles têm certo parentesco linguístico, mas um pouco afastado. E aí ocupam... eu coloquei aqui, na verdade, a máxima extensão da dinastia Qing. Em 1820. Isso foi depois do imperador Qianlong. E aqui quase que coincide muitas vezes com a atual configuração territorial da China atual, né? Então é uma diversidade enorme, só que aqui você tem uma tradição chinesa, via as dinastias, de unidade. Você tem uma cultura escrita, religiões, crenças e toda uma estrutura política, ideológica bastante já consolidada chinesa. Isso eu estou comparando com a Índia, que eu estava falando antes. Então temos, inclusive isso vai muito além das fronteiras. A cultura chinesa, até hoje você percebe isso, vai muito além. Eles têm presença toda a região da fronteira, que se chama Xinjiang, né? Que são muito islamizados, os uigures. Você tem uma imposição em cima dos tibetanos, lamaístas, budistas. Você tem uma relação de até tributo com reinos ao sul, com o atual Tailândia, mas antes era o Sião, a Birmânia, né? Também ao sul, Nepal, Butão, já nos Himalaias, e na Península Coreana, que são tributários de maneira comercial, simbólica, não tão efetivo, mas sofre uma influência muito forte da escrita chinesa e do confucionismo, que vai pautar toda a unidade política chinesa. O budismo também entra nisso. Na verdade, certas vezes ele até compete, ganha certa popularidade no interior da China, vai para a Península Coreana e até atravessa, via a Península Coreana, influencia a cultura japonesa, né? Então temos a ascensão dos Qings na China, desde 1644, com a coroação aí do Shunxi, né, figurado aí, encerrando a anterioridade Ming, né?
Um dos seus sucessores, o Kangxi, um dos momentos auges aí dos Qings, vai viver um período de paz e de ordem Qing ao longo. Ele consolida a expansão na região norte, o centro político dos Qings, vai em direção à Mongólia, um pouco mais ao interior, e consegue chegar até o Planalto Tibetano e, inclusive, incorpora não somente o sul da China, ao longo do Rio das Pérolas e ao longo do rio Yangtze, como também na ilha de Taiwan, né? Depois, sob Qianlong, sucessor do Kangxi, você tem aí o auge, né? Você tem também, também é interessante observar que você tem contato com os bárbaros dos mares, ou os bárbaros do sul, que eles falavam, barbudos, de coloração, cabelo mais clara ou se não vermelha, e eles eram vistos como bárbaros, eram diferentes. Você tem claro que teve contatos anteriores, os portugueses foram rápidos em perceber isso, estabeleceram uma presença na ilha de Macau, ali lá no sul da costa chinesa, nessa região aqui próximo do Hong Kong. E você tem a foz do Rio das Pérolas, que se fala aqui. É a região que a gente fala de Cantão, Guangzhou, né? E aqui era o porto comercial de abertura do reino dos Qings para o mundo. Então, por isso que sempre é uma concentração, uma disputa aqui de ter uma presença dos europeus nessa região ao longo do 18, 19 em diante, né, do século. Veremos que os espanhóis, desde o meados do século XVI, já estabelecem a presença nessas ilhas, que tem até um nome em homenagem ao imperador espanhol, que é as Filipinas, para ter proximidade aqui com a saída comercial do sul da China, né? Era a única região aberta ao mundo no comércio chinês. E era muita coisa demandada pelo mundo. Você tinha sedas, você tinha porcelana, você tinha um chá chinês indubitavelmente muito valorizado, os trabalhos de laqueados, né, entre outros. Então o jade. Então você tinha inúmeros produtos que eram demandados e os ocidentais tinham pouco a ofertar. Um problema, porque o que eles podiam pagar e que interessava apenas aos chineses era a prata. E aí veio o continente americano nisso. O continente americano forneceu boa parte da prata que era demandado pela China Qing, né, até aí do século XIX. Então era com a prata que os espanhóis, os portugueses, os britânicos pagavam os produtos demandados. Via aqui a foz do Rio das Pérolas. Então temos um momento inicial aqui. Isso aqui é até para retratar a diferença não somente política, como também cultural, que vai se dar entre dois mundos tão distantes ainda, que estão tentando, que vai resultar em uma certa diferenças explosivas, né, que vai resultar na guerra as guerras do ópio no século XIX, como a embaixada do enviado britânico, Lord Macartney, aqui já no final do século XVIII, desculpa, né. É uma audiência que foi complicada. O Macartney, ele leva já uma mensagem de Jorge III reivindicando uma abertura maior e contato direto com o imperador, o filho do céu, né, o imperador chinês, e é recusado. Isso inicialmente. Ele é obrigado a se prostrar no chão, como manda o protocolo imperial chinês, e ele se recusa a fazer o kowtow, né. Isso já começa a apresentar problemas culturais, de práticas políticas entre os dois reinos, né. Mesmo porque os estrangeiros eram vistos primeiros pelos chineses como bárbaros. Eles não eram considerados iguais. Então como é que você tem uma audiência de igual para igual entre duas realidades tão diferentes? Os chineses sempre se consideravam como o império do meio. Isso, se vocês pegarem até o nome China, hoje o primeiro caractere ele remete o meio. E ali quem era ao redor deles geralmente não eram povos considerados iguais. Eles eram considerados inferiores ou até como tributários. Eles tinham contatos com europeus via os russos ao norte, mas isso era muito esporádico, né. Depois, quando vieram os britânicos, a demanda, a presença foi maior. Isso vai se mostrar problemático ao longo do século XIX. A gente vai ver isso no módulo 2. Mas, por enquanto, o que interessava era ter uma presença marcada, permanente, na saída comercial do sul da China, que era na região de Cantão.
né, na saída do Rio das Pérolas. Temos aqui o retrato à esquerda do Qianlong, até o Castiglione, um grande artista italiano, pintou o Qianlong. E temos aqui um retrato da audiência depois do Maccabi com o próprio imperador. Esse aqui foi bastante problemático e marca de repente o início dos conflitos que vão se avolumar da Grã-Bretanha e os europeus com os chineses, né? As percepções então eram muito diferentes. A China se situava imperialmente sobre o restante de toda a região, né? Os protocolos condutos eram completamente próprios, inclusive na exigência de países, reinos locais, como eu falei, a Birmânia, o Sião, que hoje é a Tailândia, a Península Coreana, até o Japão em certas partes, eles remetem tributos não tão volumosos, mas entendem que são todos tributários, de certa maneira, do Filho do Céu, o Imperador Qing, né? Estrangeiros não entendem isso, eles não se inserem nesse quadro, né? Mesmo porque é completamente diferente, são dois mundos muito diferentes. O primeiro até com os russos estabelecendo o que até hoje é a maior fronteira terrestre do mundo, ao longo do rio Amur, no norte da China, com a extensão siberiana russa, né? Depois você tem a entrada de portugueses, espanhóis, no sul britânicos, franceses, entre outros, todos tentando aí ter uma presença duradoura com a imensidão do mercado e dos produtos chineses. Não é de hoje que a China sempre foi prezada como o maior prêmio do mercado global. Ali eles já entenderam e tiveram que lidar com uma situação bastante complexa. No caso ali, era muito difícil quebrar a unidade Qing, coisa que os britânicos, os franceses conseguiram fazer melhor e mais cedo na Índia. A China foi muito mais problemático, né? E a gente vai ver que vai ser até um processo mais traumático, até a quebra da ordem imperial chinesa ao longo do século XIX, com as guerras do ópio, né? Então, até então, os estrangeiros, os bárbaros, aos olhos da corte chinesa, Manchu, né, que compunha etnicamente a dinastia Qing, eles não viam os estrangeiros como ameaças, né? Essas diferenças de percepção só vão se avolumar ao longo do século XIX em diante, né? No caso do Japão, temos uma situação aí quase que diria sui generis, porque o Japão ele é uma situação insular perfeita. Ele então permite um certo isolamento. Ele teve uma influência budista e confuciana com todas as letras, a cultura chinesa, sem dúvida, mas em certos momentos ele se isola. Ele faz uso desse isolamento para consolidar a sua unidade política interna. Não foi sempre assim, né? Eles sofreram alguns traumas de tentativa de invasão dos mongóis na época. Depois, com a dinastia aí, a época de Kublai Khan, vindos da China, não consegue, né? Uma grande tempestade, que eles chamam o kamikaze, os ventos divinos, destroem a frota invasora, e eles colocam isso como causa dos deuses a favorecerem eles, né? Deuses japoneses. Então, já na passagem do século XVI para o XVII, temos aí o estabelecimento de uma dinastia isolacionista, que se chama a dinastia dos Tokugawas. Começa com Ieyasu, que consegue proeminência política por um período de guerra civil, né? Você teve o Hideyoshi, que ele serviu, e o Nobunaga, que foram grandes consolidadores. E aí no final dos contos, Ieyasu ele consegue prevalecer. Ele, na verdade, a família imperial japonesa, ela é mantida. Até hoje é a linhagem mais antiga do mundo, a dos Yamatos. E eles, na verdade, são generais, são líderes militares, políticos, que governam em nome da família imperial japonesa, dos Yamato. Então, e esse título de supremo líder, não imperador, se chama o Shogun. Shogun, então seria uma espécie de generalíssimo,
que vai tomar conta militarmente, politicamente nas ilhas japonesas. Entre o principal, que começa essa dinastia do shogunato, então não estou falando da família imperial, tá? São os shoguns que controlam efetivamente o poder no Japão. Com o Ieyasu começando aí. Ele muda, inclusive, a capital política para uma região até bastante não considerada ainda na época, que é mais em direção ao Pacífico, que é a cidade de Edo, hoje conhecida como Tóquio, né? E ele foge da cidade imperial Kyoto, justamente para não ter uma competição com tradicionais aliados do imperador. Mantém a figura do imperador, mas apenas como questão de religião e de ideologia, mas não propriamente, efetivamente político, é o controle do shogun que prevalece, né? Ele então estabelece uma capital, ele constrói um castelo, que até hoje é o castelo imperial em Tóquio, né? Foge das pretensões à época do imperador, isso no início do século XVII. E ao longo da dinastia dos Tokugawas, o Japão ele vai atravessar um período interessante. Primeiro, de isolamento. Antes dos Tokugawas, você tinha certo comércio permitido com a Península Coreana, né? Inclusive na cidade de Busan, no sul da Coreia do Sul atual, você tinha quarteirões japoneses que comerciavam ali com as ilhas ao sul do Japão, né, com a região de Satsuma. E com os chineses, você tinha colônias japoneses estabelecidos até nas Filipinas, na Indonésia, na Tailândia, mas depois com os Tokugawas busca-se a reclusão, né? É um controle político, não se permite mais a entrada quase nenhuma de estrangeiros, isso vai incluir os portugueses, são os primeiros, tentam atuar com os jesuítas, depois eles são expulsos. Os únicos que se mantêm aí até meados do século XIX são os holandeses. Fazem um pacto, os holandeses eles trazem novidades, produtos, mas eles são muito reclusos ali numa ilha, a ilha de Deshima, próximos ali de Nagasaki. Está escrito ali embaixo Kagasaki, mas é Nagasaki, tá? Eu escrevi errado ali, na costa sul das ilhas japonesas. Então, foi um período de isolamento e de consolidação. A presença estrangeira era vista com desconfiança e ela foi afastada. Isso já no início do período da dinastia dos Tokugawas, né? Veja que tem uma tensão que vai se avolumando ao longo do tempo na história japonesa. Temos aqui à esquerda o retrato do Shogun Ieyasu, dos Tokugawas, e um retrato até japonês dos holandeses, aqui na ilha de Deshima, à direita, né? É interessante que vai ter uma tensão que vai se avolumar ao longo da história japonesa na época Tokugawa, até a abertura forçada em meados do século XIX. Você tem uma consolidação dos shoguns, você tem a preservação da figura tradicional do imperador, você tem gradativamente uma prosperidade de comerciantes japoneses, principalmente os do sul, naquela região de Satsuma, que tradicionalmente era mais próximo e aberto ao mercado internacional. Com essa prosperidade, eles começam a questionar toda a ordem e o domínio do shogunato, dos Tokugawas. E é isso que vai começando a minar, já no meados do século XIX, a dominação dos Tokugawas, né? Claro que vai vir estrangeiros, além-mar, nesse caso aí mais são norte-americanos, e eles exigem uma abertura comercial para entrar no mercado japonês, né? E aí você tem todo o desmonte do shogunato. E até uma certa... Se houve uma abertura forçada do shogunato, dos Tokugawas, você com a chegada dos americanos, sob o comando do Commodore Perry, em 1853, você tem uma mudança de todo esse jogo de hegemonia. Você tem comerciantes querendo ter maior voz política no Japão, buscando a figura do imperador novamente, a sair da sua situação apenas simbólica. E aí eles nomeiam esse primeiro imperador pós pressão do Commodore Perry, que é assinada essa convenção de Kanagawa em
em 1854, chamam o Imperador Iluminado para tentar reformar o Japão, já a partir de 1854 em diante, que é o Imperador Iluminado, o Imperador Meiji, né? Então, aí sim, vai ter todo o desmonte da tradicional sociedade japonesa, ao mesmo tempo que empreendem reformas econômicas industriais significativas, né? Isso a gente vai ver depois no módulo 2. Uma série de efervescência vai tomar conta do Japão, mas o que antes da chegada do Meiji ao poder, ou seja, antes do meados do século XIX, você tem uma consolidação muito bem feita e uma paz que prevaleceu em boa parte das ilhas japonesas. Isso foi interessante porque desmontou o que antes dos Tokugawas existia, que era a dominação não somente do imperador, mas também com aliados de senhores latifundiários, que são os daimyos. E os daimyos tinham a sociedade japonesa era organizada por estratos, por castas, né? Uma dessas castas que servia os daimyos nas terras era uma casta dos guerreiros, que eram os samurais. E quando os Tokugawas entram em cena, ele começa a desarticular o poderio dos daimyos, os senhores latifundiários, justamente para ter um controle centralizado na cidade de Edo, né, ou de Tóquio atual. Eles exigem que eles fiquem boa parte do ano na capital imperial, a capital Edo, e a casta dos guerreiros que serviam os daimyos, eles tinham que ter presença obrigatória em Edo. Mas eles não têm muita função. Não tem muita função. Primeiro que eles não estão próximos aos senhores a quem eles serviam e pagavam, com estipêndios. Segundo que eles ficam ociosos na capital, né, Edo, na época. Edo, já na passagem do 18 para o 19, é a maior cidade do mundo, né, chega a mais de 1 milhão de habitantes. Considerando que Paris ainda mal tinha 500 mil de habitantes, Edo já era maior. Justamente porque exigia com que a casta dos guerreiros, comerciantes começam a ir para lá, os senhores latifundiários, daimyos e a própria figura do shogunato, todo mundo se concentrava ali em Edo. E aí você tem um desenvolvimento urbano, cultural bastante interessante na cidade de Edo, né? Então quando vocês podem, aquela imagem inicial do Hokusai é um produto daquela época, uma espécie de arte popular urbana que o Japão tinha antes da chegada do Commodore Perry. Você tem um teatro popular, que era o Kabuki, né? Você tem um teatro tradicional, que era o No. Você tinha o teatro de marionetes, muito tradicional no Japão, já popularizado nessa época. Você tem uma tiragem de livros, de panfletos enorme. Então o Japão ele vive uma situação curiosa, é própria, isolada, mas começa a se urbanizar cedo, nesse sentido, na centralização, decorrente da centralização política dos Tokugawas, na cidade de Edo, né? Mas aí a gente vai começar a perceber que há um momento de quebra, inclusive uma guerra civil aí de alguns anos, e aí você tem a ascensão de uma nova correlação de forças, aliados ao imperador novo na época, o imperador que depois foi nomeado como Meiji. Deu o nome à era Meiji, que vai prevalecer na segunda metade do século XIX. Aí o Japão ele começa a ter uma transição espetacular. Espetacular porque ele é o único país asiático que consegue se industrializar, né? Ele é a gente vai ver isso no módulo 2, e ele inclusive numa batalha naval com os russos, no extremo leste da Rússia, né? Eles derrotam a frota russa em 1905. E é a primeira nação, aos olhos dos europeus ocidentais, a primeira nação do que eles falavam à época, raça amarela, que derrotava desde os mongóis europeus. Então isso foi uma quebra enorme de toda a percepção racista dos europeus com relação ao mundo. Os japoneses fazem essa quebra e todas as lideranças asiáticas em 1905 e diante começam a olhar os japoneses com outro olhar. Como eles conseguiram fazer essa espécie de adaptação, reforma e se impõem militarmente em toda a região do leste asiático. Levam isso até o extremo da Segunda Guerra Mundial, em que atuam como uma hegemonia imperial ali no leste asiático, né? Isso já no século XX. Bom, o Sião, o atual Tailândia, então estou aqui já jogando pro
essa região do Sudeste Asiático, né? Então, é uma região que tem uma ligação marítima forte de comerciantes. Muitos comerciantes vêm da Índia, muitos vêm do mundo muçulmano, muitos europeus vêm aqui nessa região, se estabelecem nos portos dessa região, porque é uma região crucial. Essa região aqui ela faz uma transição do mundo do Oceano Índico, via os estreitos, né, da Península Malaia com a ilha de Sumatra. Uma dos portos que enriquece com isso é o porto de Malaca, que os portugueses tomam durante algum tempo. E ele faz a comunicação com o sul da China, em Cantão, e também com o resto do mundo pacífico. Então, uma região de crucial presença estratégica, né, que vai ser disputado ao longo do século XIX. Até então você tinha presença vindos dos mares islâmicos, né, então cidades portuárias aqui nas ilhas da Indonésia e da Malásia tem presença muçulmana, muito antes da chegada dos portugueses. Antes até mesmo já tinha presença de budistas fugindo da Índia, e estabelece uma presença cultural junto com hinduístas anteriores aqui. Então tá aí, de repente vocês podem já observar que existe aquele complexo de templos de Angkor no Camboja. Ele é desse período anterior de dominação budista e hinduísta, antes da chegada dos islâmicos e também dos europeus. Nisso se situa o Sião, atual Tailândia. Ele se coloca aqui como uma entidade política a ser consolidada também, em moldes, nesse caso, budistas. O budismo ele chega aqui, consolida-se bem nessa região, não somente para o norte, que ele vai para o Tibete e Coreia e Japão, mas também ele desce para o sul, ele ganha outra configuração. Então você tem um estabelecimento de um reino, nesse caso de longa data, mas aí a dinastia Chakra ela vai fugindo de ataques dos bimaneses vindos aí do oeste. Ele estabelece uma nova capital ao longo do rio Chao Phraya, em Bangkok atual, né? E essa dinastia Chakra ela vai atravessar um período já complexo do Sião entrando no século XIX, porque ele percebe a presença gradativa dos estrangeiros vindos dos mares, principalmente britânicos vindos do sul, e depois os franceses vindos mais ali em direção ao Vietnã, portanto vindos do leste, né? Você tem a presença também dos britânicos dominando a Índia já em direção oeste, né? Então é nessa confluência de forças que tem que se situar o reino siamês, né, que remete ao Sião, né? Um desses reis que conseguiu jogar a autonomia aí, embora tênue, do Sião vai ser o rei Chulalongkorn, ou Rama V, né? Ele vai assinar série de acordos comerciais de amizade, visando garantir a presença de estrangeiros na corte, mas ainda tentando manter a dominação política, né? Ele está retratado aí. E assim ele tentou acalmar as pretensões imperiais europeias que vão se avolumar na região ao longo do século XIX, né? Tem aqui o mapa do Sião, né? Bangkok aqui situada a capital imperial, e temos aí a presença vindos mais ali em direção leste dos franceses via o Vietnã, vindos aqui da Birmânia e um pouco além dos britânicos vindos da Índia, e um pouco ao sul também da Malásia, também dos britânicos, quando eles dominam a Península Malaia. E eles pagavam tributos, historicamente, pagavam tributos com o Império do Meio, o Império Chinês dos Qings. Então é uma situação muito complexa que o Sião se encontra. Ele se encontra numa fronteira delicadíssima. E é uma região de interesse estratégico naval muito importante nessa transição. Muito mais ainda do que os outros lugares mais ao sul, como no caso hoje a Malásia ou a Indonésia. Que ali sim é que faz a transição naval do mundo do Mar da China e toda a atenção às demandas dos produtos chineses com o mundo do Oceano Índico. Toda embarcação tem que passar por ali. Não é à toa que você hoje vê o porto de Singapura é uma das cidades dos países mais ricos hoje. Tal é a quantidade de embarcações que passam ali pelos estreitos no Sudeste Asiático.
Então toda a região das ilhas do Sudeste Asiático ela entra nesse contexto até o século XIX. Ela interessa pela via comercial e estratégica, né? Os primeiros que chegam, os europeus, são os portugueses. Afonso de Albuquerque, ele já estabelece, ele domina até durante o período o porto de Malaca, um grande trunfo que faz a transição dos estreitos, né? Depois aí temos a ambição de outros europeus nessa região. Os holandeses, eles criam uma companhia das Índias Orientais deles. Eles percebem de onde vem boa parte dos produtos lucrativos no mercado internacional. Canela, noz da Índia, noz moscada, desculpa, especiarias diversas, que vêm de algumas ilhas, inclusive da Indonésia atual. Atuam e conseguem expulsar inclusive os portugueses dessa região já no final do século XVI. Os portugueses mantêm alguma presença em Macau, mais ao norte, mas aí eles são retirados boa parte ali das regiões das ilhas do Sudeste Asiático, né? Os espanhóis também têm uma presença, eu falei para vocês, nas Filipinas. Eles querem estar próximo aos produtos e ao mercado que o sul da China e as ilhas do Sudeste Asiático oferecem ao mundo, né? Pagam com a prataria do continente americano e conseguem aí os produtos demandados no mercado internacional, né? Todos eles então almejam ter presença na região, seja os produtos ou até nessa passagem naval entre o mundo índico e o mundo chinês, né? E uma das ilhas principais que os holandeses estabelecem é a ilha de Java, onde hoje se situa a capital da Indonésia, Jakarta. Essa ilha, ela Tem como você colocar o mapa, Léo, para mim, da tela inteira? Obrigado. Temos aqui, um pouco mais embaixo aqui, a ilha as ilhas da Indonésia. A Indonésia, assim como Malásia, ela é um conjunto magnífico de ilhas, como as Filipinas também. E uma das ilhas aqui mais embaixo, você tem a ilha de Java, né? E a ilha de Java é uma ilha de importância fundamental, porque ali você tem uma excepcional fertilidade do solo. É um solo negro, é um solo vulcânico. Você tem aí 3, 4 safras por ano. E os holandeses, eles percebem a importância disso. Então estabelece ali um interesse das companhias das Índias Orientais nessa região. Depois eles vão dominando a presença da companhia pelas outras ilhas indonésias, né? Os britânicos não, os britânicos eles decidem concentrar no que hoje é a Malásia. Então está a coloração um pouco mais diferente aqui, no norte da ilha de Bornéu aqui, nesse caso, né? E também nessa península, que é a Península Malaia, faz parte da Malásia. E eles controlam o porto de Malaca, que hoje é cidade histórica na Malásia atual. E lá na pontinha, bem no sul da Península Malaia, não sei se vocês vão conseguir ver, tem a Singapura. É um porto que faz a transição perfeita dos estreitos com o restante do mar da China meridional, né? Então, o jogo é esse. O jogo é os britânicos querem ter uma presença naval estratégica, e os holandeses concentrando um pouco mais ao sul, em cima dos produtos e do trunfo naval estratégico. Os portugueses já têm uma presença tradicional aqui na foz do Rio das Pérolas, né? Uma região próximos a Cantão, que é o Macau. Depois a gente vai ver a ilha de Hong Kong vai ser dominado pelos britânicos, né? Os holandeses em certo período eles têm uma presença nessa ilha que se chama Taiwan, mas aí depois os chineses e outros piratas conseguem arrancar a dominação holandesa da ilha de Taiwan. Os espanhóis, como eu disse, já têm uma presença nas Filipinas. Ou seja, é um grande jogo. Pode tirar o mapa para mim, por favor, Léo? Obrigado. É um grande jogo que está acontecendo em toda a região do Sudeste Asiático. É um jogo estratégico e inicialmente de teor bastante comercial, né? E é isso que se situa os interesses estrangeiros nessa região da Ásia. E então o que a gente vai percebendo, até trouxe um outro mapa aqui para vocês. Isso já como é que as colônias se situam já no final do século XIX. Então isso aqui já é um processo avançado.
veremos isso no módulo 2, é que a presença birmanesa via os britânicos em toda essa região aqui a leste da Índia. O Sião mantém-se, de certa maneira, independente ao longo do século XIX, embora com certas críticas. Aqui na Malaya, que também inclui o norte do Bornéu e vira Malásia, os britânicos dominam, né? Mais ao sul os holandeses, nas ilhas da Indonésia, claro que com alguns aliados locais, mas da ilha de Java a concentração é muito forte dos holandeses na Companhia das Índias Orientais, estendendo até a ilha da Nova Guiné, inclusive. Os espanhóis nas Filipinas fazem uso pesado, inclusive, da Igreja Católica, tentar dominar a principal ilha, a ilha de Luzon, onde se situa Manila. Ao sul eles têm uma presença islâmica, no sul das Filipinas, Mindanao e Sulu, né? E a presença portuguesa em Macau, dos britânicos na ilha de Hong Kong, tudo interessado no acesso comercial aí no Império Chinês dos Qings ainda. Os franceses, como eu disse, e a gente vai ver isso também no módulo 2, eles adentram essa região, não perdem o trem das oportunidades e estabelecem primeiro na costa sul do Vietnã, no que foi chamada a época de Conchichina, e depois estabelece mais ao norte em Tonkin e o reino de Annan. E aí adentram as custas do império do reino do Sião, engolindo partes do Camboja e do Laos atual. E todos eles miram, isso é importante perceber, todos eles miram a uma presença com as demandas dos produtos chineses. Então é um jogo para manter proximidade com os produtos chineses. Entendendo o seguinte, que a China ela não é tão fácil de dominar politicamente, né? A China é um reino vasto, com uma tradição unitária muito forte, apesar de mudanças de dinastias, preserva-se a ideologia, cultura chinesa, é uma referência a todo o mundo do leste asiático. Não tem nenhuma pretensão, nem capacidade, tanto os britânicos, franceses, entre outros europeus, de controlar politicamente e militarmente a China. Não tinham capacidade. Sabiam disso. Então eles queriam primeiro tirar o que interessava a eles, que eram os produtos chineses. Pagavam com a prataria. A prataria começava a alimentar uma balança de déficit comercial seríssima, no caso, para os cofres britânicos. Então eles tinham que sanar esse quadro de déficit, oferecendo um produto que pudesse interessar o mercado chinês. No século XIX a gente vai ver que eles apelam para o narcotráfico, que é o ópio. Eles plantam o ópio na Índia, também no Império Otomano, e embarcam e adentram isso, até de maneira ilegal. A China é o primeiro país do mundo a proibir o uso do ópio, é considerado uma droga, mas os britânicos eles percebem certos elementos ali na região cantonesa, no sul, na costa de Futian, e até entre a elite e alguns na elite manchu dos Qings, e eles começam a adentrar, contrabandear a venda de ópio no mercado chinês. E isso vai provocar, inclusive, 2 guerras seríssimas ao longo do século XIX. Esse vai ser o início da desestruturação dos Qings, né, da etnia manchu que domina a elite da dinastia Qing. É o fim deles. É fim, inclusive, da fase imperial chinesa. E nisso vai ser extremamente traumático. Vai ser rápido o colapso dos chineses ao longo do XIX. São 2 guerras enormes, com enorme custo social político para a China ao longo do século XIX. Veremos isso no módulo 2. Para atender os interesses de dominação, principalmente comercial e econômico dos europeus. Mas aqui eles agem quase como uma quadrilha, porque eles alimentam uma espécie de narcotráfico para desestruturar um império, um dos mais tradicionais em todo o leste asiático, e depois eles chegam inclusive a provocar a própria queda
da dinastia Qing. Já em 1911, 1912, você tem a queda formal, já estava vindo muito antes, mas formal, do período imperial chinês. E isso vai provocar um trauma, inclusive, na percepção dos chineses com relação aos estrangeiros. Se inicialmente os chineses viam os estrangeiros como tributários ou bárbaros, porque eram muito diferentes, depois, ao longo do século XIX, eles sofrem um processo de agressão tamanha e conjunta de franceses aliados com britânicos, que é aliados com os portugueses, espanhóis, americanos, entre outros, holandeses, alemães, quando eles saqueiam o Palácio de Verão, nas proximidades de Pequim, pilham os tesouros imperiais dos Qings, os chineses até hoje, e se vocês forem em Pequim, vocês vão ver nos arredores ali no Palácio de Verão, uma placa falando, olha, o palácio foi bombardeado e pilhado para os estrangeiros. Então hoje você percebe muito do trauma que os chineses enxergam os estrangeiros nessa ótica. Eles foram muito maltratados, para falar o mínimo, né? E é interessante, porque a China, eu já estou até adiantando futuramente a reflexão, mas eu acho que a China é um pivô em todo esse curso. Ela vai ter uma reação a esse trauma ao longo do século XX. Ela primeiro vai viver um período de incerteza de política republicana, depois vai surgir uma liderança de inspiração comunista própria, embora com certa ajuda dos soviéticos, mas própria, e que domina até hoje o controle político chinês, que é o Partido Comunista Chinês. No início com a liderança do secretário Mao, né, no século XX, mas a gente vai ver depois como é que isso vai andar. Mas é interessante observar o ponto de vista deles, como eles foram tratados pelos estrangeiros, como é que eles foram duas guerras traumáticas e uma desestruturação traumática de toda a ordem imperial tradicional dos chineses, né, em toda essa região. O Japão não, o Japão ele consegue fazer uma transição com uma guerra civil interna, mas uma transição muito bem feita de uma ordem tradicional conservadora, porque depois volta-se ao comando do imperador, mas ele adapta as estruturas produtivas, industriais da tecnologia ocidental, né? E a Índia também vai sofrer um processo, mas a dominação ali ela é mais longeva dos britânicos, que não aguentam mais as rebeliões que se avolumam em meados do século XIX, com o motim, né, a revolta dos cipaios, que a gente fala, em 1857, e aí eles desenvolvem uma liderança política própria no âmbito do Império Britânico e conseguem até o processo de independência inspiradora, né, com lideranças indianas no século XX, que até na figura do Mohandas Gandhi, né. Então a gente tem aí, concluindo, esse apanhado inicial de toda essa realidade asiática que eu busquei de maneira introdutória mostrar para vocês, é o seguinte, então temos do século XVII até o XIX uma consolidação asiática tendo curso na Ásia, sem ainda grandes ameaças imediatas. Isso na Índia já começou a se avolumar um pouco antes. O Japão se isola até meados do XIX. E a China ela sofre o processo traumático a partir das guerras do ópio no início do século XIX em diante, né? Os indianos então são dominados pelos britânicos. Os britânicos começam a consolidar suas posições a partir da região da Bengala, ali em Cálcuta, né? Também já tinham presença em Bombaim, hoje em Mumbai. Os portugueses conservam alguns enclaves, principalmente em Goa, na costa ocidental indiana, né? Os franceses tentam enfraquecer a hegemonia crescente dos britânicos, não conseguem, né, no subcontinente indiano, e aí são retirados de cena, principalmente depois de Napoleão Bonaparte, né. Na China temos os Qings, que até o 18, aí, até a morte do imperador Qianlong, ou seja, até o final aí da transição do século XVIII para o XIX, vivia quase que seu auge, né, a sua máxima extensão territorial, uma consolidação da sua ideologia em toda a região do leste asiático, todos inspirados
se não no confucionismo, nas letras chinesas, em crenças que também ganharam cores chinesas, apesar de ter vindos da Índia, que é o caso do budismo, né? Toda a estrutura do mandarinato, dos concursos públicos regulares, você tinha já estabelecido na China, desde muito antes. Isso fascinou, inclusive, pessoas que eu escrevo até no meu livro, como Voltaire. Como é que pode ter concursos públicos abertos a todos? E você, nisso, aqueles que eram provados nesses exames imperiais, atingia uma classe de elite, de letrados, que organizavam, faziam a burocracia andar, na época dos Qings e até antes, da dinastia Qing. Então, eles ainda não tinham a sua consolidação e claro, era inédita essa ameaça maior vindo dos mares. Eles não tinham essa percepção. Eles até tinham uma certa arrogância deles de serem um império do meio e tratavam os estrangeiros barbudos, loiros ou ruivos vindos de fora como subsidiários, sem qualquer percepção de ameaça maior, né? No Japão a gente tem um período dos Tokugawas, desde Ieyasu, que eu mostrei para vocês, vai predominar aí um processo de consolidação política interna, isolada, até aí a abertura forçada na Convenção de Kanagawa em 1854. Faz uma transição interessante até o processo industrial e vai ter todo um caminho próprio depois ao longo do século XX, o Japão, né? O Sião, você tem aí o Chulalongkorn, o Rama V, né? Ou Rama V, negociando a sua autonomia numa região de crescente interesse de britânicos e franceses, e ainda pagando certo tributo cerimonial aos Qings, ao norte, né? Mas aí vai ser fragilizada sua situação, principalmente no século XX, em que aí os japoneses já na Segunda Guerra Mundial chegam inclusive a ocupar e fazem deles vassalos na Segunda Guerra Mundial. E no Sudeste Asiático é aquela situação de transição que eu te falei para vocês, de ter proximidade com o mercado chinês, e os produtos chineses. Temos também os produtos das ilhas do Sudeste Asiático, que são extremamente rentáveis, e tem a dominação basicamente aí dos espanhóis, das Filipinas. Temos holandeses ali do que hoje é a Indonésia, centrados na ilha de Java, né? Tanto é que Jakarta, o antigo nome de Jakarta era Nova Batávia, você vê até pelo próprio nome, pela presença aí dos holandeses. E os britânicos na região da Malásia atual. Então, o norte de Bornéu e principalmente na Península Malaia, que faz parte continental da Malásia atual. Todos com interesse, claro, estratégico, naval e comercial nessa região. Então, é assim que vai ser o quadro gradativo da dominação imperial estrangeira na Ásia. Você tem, então, um processo, só retomando em últimas palavras, os britânicos na Índia, até quase que o auge já meados do século XIX, né? Você tem o Sião, nessa transição entre os franceses vindos aqui do leste e os britânicos via a Birmânia vindos do leste e também vindos do sul, da Malásia. Os holandeses nas ilhas da Indonésia, mais ao sul. Os chineses dos Qings sendo gradativamente erodido a sua dominação dinástica, vindos da costa do sul e também depois aí de Futian e a região norte da China ao longo do século XIX. A Coreia, ela vive um momento também de transição, a gente vai ver isso depois nas aulas posteriores, em que ela é profundamente influenciado pela cultura confuciana vindos da China. Mas em certos momentos, apesar delas ter como Sião uma relação tributária com o trono do céu, dos chineses, ela se isola. Tanto é que durante aí já o século XVIII, XVII, até antes, na dinastia dos Joseon, você tem chamado o período do reino dos eremitas, né? Porque eles se isolam, porque eles temem aí o ataque estrangeiro, até vindos dos Qings, temem a presença dos japoneses que podem vir aqui pela costa do sul das ilhas japonesas,
Então eles se isolam, mas eles mantêm um confucionismo bastante puro, mais puro até do que o confucionismo praticado na corte chinesa dos Qings, né? Então eles têm uma ligação alimentadas vindos da China, pagam tributo, só que se isolam durante boa parte. São obrigados a abrir ao estrangeiro já no final do século XIX, né? É o que consegue até se manter mais tempo isolado nesse jogo imperial dos europeus. E finalmente o Japão, pela situação insular e por decisão da dinastia dos Tokugawas, dos Ieyasu, se isola, né, desde o início do século XVII. Comercia quando muito via o sul das ilhas japonesas, com holandeses e ocasionais coreanos, chineses que pudessem vir, mas eles se isolam e consolidam sua unidade política interna, né. Pode tirar aí o mapa, Léo. Obrigado. Então, é isso que eu iria concluir a apresentação para vocês. Esse aqui é o outro mapa, vocês podem dar uma olhada. Esse mapa já é final do século XIX. Percebam vocês que é muita coisa em jogo, em muitos lugares que vocês devem ter familiaridade de mapa. O material que eu ofereci a vocês, ele está bastante compactado, porque era até o próprio limite que eu devia escrever. E eu conto com a leitura de vocês, não somente o material, mas também algumas leituras complementares que eu indiquei ali no sistema, né? Então dê uma olhada no material complementar, tá bom? E aí eu fico aqui depois à disposição de vocês aí para tirar dúvidas a respeito. Então aí eu já finalizo com até a apresentação do que a gente vai ver no módulo 2, os encontros e defrontações na Ásia aí, já no século XIX e em diante. Tá bom, meus caros? Então foi um prazer. E aí, até nosso próximo encontro. Então, obrigado.